A pejotização é a transformação de um trabalhador numa PJ, numa pessoa jurídica, numa empresa, né? E em 100% dos casos é uma fraude trabalhista. Então, jornada 6x1, né? Trabalhar de segunda a sábado, né? Isso também é uma exploração radical, a pessoa tem que ter tempo para descansar. Se é prejudicial ou favorável, a gente tem um manto, um véu de modernização, dizendo eu sou empreendedor, agora eu trabalho para onde eu quiser, mas na verdade a gente só perde direitos. Olá, estamos começando mais um programa Polis e hoje temos mais um convidado muito especial, que é o professor Leonardo Fazito. O professor Leonardo Fazito, ele é membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Nós estamos juntos aí nessa luta, né? A BDJ, que é muito importante, a BJD. É advogado sindical, advogado trabalhista, mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de Paris III, né? Que é a Sorbonne no Velho. Professor Leonardo Fazito, muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com você, professor. Prazer todo meu, Léo. Bom, vamos começar então por uma outra questão que está assim pegando de conversa geral e as pessoas precisam estar informadas para se posicionarem sobre essa questão, que é a questão da pejotização. Né? Tem outras, falam de uberização também, transformaram o trabalhador em colaborador, mas o que é especificamente a pejotização? Isso é bom ou ruim para o trabalhador? Professor, a língua portuguesa é interessante, né? Toda vez que a gente fala de alguma coisa com essa terminação ação, isação, é uma transformação. Sim. Né? A pejotização é a transformação de um trabalhador numa PJ, numa pessoa jurídica, numa empresa. Né? E em 100% dos casos, é uma fraude trabalhista, na verdade. É um trabalhador que estava numa empresa anteriormente e que, de repente, é convidado ou forçado por essa empresa a se constituir em uma PJ, em uma pessoa jurídica, para continuar prestando serviços naquela empresa, geralmente com a mesma função, o mesmo cargo, mas sem os direitos trabalhistas. Ela deixa de ser uma empregada ou um empregado, né, e passa a ser uma empresa, e aí deixa de ter férias, 13º, um contrato de trabalho, uma jornada de trabalho, né? Apesar de muitos lugares o pessoal bater ponto igualzinho, né? Deixa de ser um trabalhador absurdo, com consciência de classe. Sim. E passa a ser um competidor com as outras pessoas jurídicas. Né? Então, as pessoas começam a trabalhar 10, 12, 14 horas para não perder aquele contrato. Isso é muito grave, né? E assim, o que eu fico pensando é como que tem pessoas assim que estão sendo enganadas, porque aí vem as fake news, etc., para defender uma coisa dessa. Eu lembro, eu vi um filme americano uma vez, chega uma moça que vai fazer limpeza no estabelecimento, acho que era uma escola, etc. E ela é uma pessoa jurídica, ela chega com o baldinho dela, o balde é dela, né? o coisa de limpeza, o material de limpeza é dela, e ela vai prestar serviço ali, e não tem direito trabalhista, não tem direito a nada, né? Professor, é muito interessante como a modernização das relações de trabalho normalmente nos leva para o século XVII, XVIII. É a hiperexploração, né, do trabalho. Exato. Humano. Porque naquela época você tinha que se virar para trabalhar. Né? Você tinha que ter os seus meios de produção para conseguir trabalhar. Depois da expropriação dos meios de produção, né? e a criação da grande empresa de massa, a gente volta para essas questões. Pois é, gente, é muito. E aí a gente precisa, tem a intenção desse programa, muita gente esclarecendo, né, para o nosso público essas questões, né, porque a gente fica mergulhado em meio a fake news, etc., e a gente muitas vezes acaba, né, defendendo coisas que são contra o nosso próprio interesse. Sim. E aí então, professor, só para concluir a questão, se é prejudicial ou favorável, a gente tem um manto, um véu de modernização, dizendo eu sou empreendedor, agora eu trabalho para onde eu quiser, mas, na verdade, a gente só perde direitos. Então, no meu ponto de vista, é prejudicial ao trabalhador. E trabalha muito mais, né? Porque a pessoa fala, igual trabalhar em casa, ou a uberização, né? Você tem um aparelhinho que te controla, né? Você trabalha, em vez de trabalhar 8 horas por dia, ter descanso, ter férias, não tem nada disso, né? Trabalha feito um louco, trabalha 14 horas. Isso é século XVII, século XVIII, né? Exatamente. Nós estamos voltando no tempo. E aí, o que é a questão do... O STF vai julgar. O que é o tema, esse tem sido muito falado, o tema 1389. Como que isso vai impactar o contrato dos trabalhadores? Professor, o tema 1389 é justamente um julgamento que vai definir dali para frente
qual que vai ser o entendimento do Supremo Tribunal Federal e de todos os tribunais, seja do trabalho, seja tribunais de justiça, e justiça de primeira instância também, com relação à pejotização. São 3 temas que estão no tema 389. A gente, infelizmente, não vai ter tempo de tratar de todos, mas é uma questão de competência, quem que vai julgar isso, se é a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum. Sim. Uma questão de ônus da prova, que foi o que criou o direito do trabalho, que foi a inversão do ônus da prova. Né? Se o ônus da prova é do empregado ou do empregador, a gente tem hoje em dia uma questão muito clara, se existe a relação de trabalho, mas é negado o vínculo de emprego, é da empresa o ônus da prova de que aquela relação era outra que não era a relação de emprego. Isso é muito importante para o telespectador, né? Ou seja, quem tem que provar é a empresa. Isso, né? é o hoje. O trabalhador, então, já em dúbio pró-trabalhador. Né? Exatamente. Exatamente. Historicamente, é isso que faz com que se crie o direito do trabalho. A gente pode até depois voltar aqui com relação ao acidente do trabalho na França, no final do século XIX, quando a gente tinha assim, 60% de mutilados nas minas lá do Germinal, do Émile Zola. Sim. É que eles criaram uma lei, em 1898, para dizer que a responsabilidade era objetiva, ou seja, era a cargo do empregador provar que ele tinha cumprido com todas as regras para não acontecer o acidente de trabalho, e não que o acidente de trabalho tinha sido por culpa do trabalhador e ele tinha que provar a sua inocência. Ou seja, essa decisão, e é o Gilmar, né, que está com... É o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. A gente tem elogiado muito o STF na proteção dos direitos individuais, da democracia brasileira, que teve um papel, está tendo um papel muito importante. Mas na questão dos direitos sociais, parece que o STF é bem diferente, né? Isso é bem prejudicial aos trabalhadores brasileiros, essa decisão, né? Muito, muito. Porque o tema principal da 389 é a licitude da contratação de pessoa jurídica para trabalhar em qualquer cargo de uma empresa. É um segundo passo da terceirização. Há pouco tempo atrás, quer dizer, nem tão pouco tempo atrás, há uns 6, 7 anos atrás, o Supremo Tribunal Federal decidiu que toda terceirização é lícita. E a partir daí começou um entendimento segundo o qual qualquer forma de trabalho é permitida. Sendo que a Constituição Federal fala que é direito do trabalhador a relação de emprego, justamente porque é uma relação que é inclusiva. Sim. Ela traz para a sociedade brasileira uma proteção social do trabalhador, que são as férias, o 13º, o fundo de garantia, o INSS para ter aposentadoria, né? O recolhimento do imposto de renda na fonte, que faz com que o Brasil tenha arrecadação, inclusive, para que possa fazer as políticas sociais. Sim, né? Sim. É muito grave. É gravíssimo. Né, gente? É muito grave. E assim, e como é que fica? Outra discussão também, que parece que o Brasil está muito atrasado. Mas o Brasil é ao lado de vários outros países. A tal jornada 6x1. Né, trabalhar de segunda a sábado. Né, isso também é uma exploração radical, a pessoa tem que ter tempo para descansar. Né, e tem alguns países que têm adotado, não só, a gente está ainda, né, no século XIX isso também, né, alguns países têm adotado não só o 5x2, né, com descanso sábado e domingo, seria o mínimo, né, e alguns 4x3, que parece assim, sem queda de produtividade, né? Ao contrário, as pessoas, se a pessoa descansa mais, ela trabalha mais feliz, ela produz mais, tudo melhora, gente. Né? E a vida não pode ser só mergulhar no trabalho infinitamente, né? Professor, essa questão da 6x1, durante as discussões da Assembleia Nacional Constituinte, havia essa questão das 6x1, 5x2, né? E perdeu por pouco, né? As 44 horas semanais passaram, eram 48 antes, né? Existia uma discussão para chegar em 40, não passou. E a gente ficou com essa 6x1. Ultimamente, uma das movimentações e mobilizações populares mais interessantes que aconteceram foi justamente essa do 6x1. Inclusive, o nome dela é muito interessante, é Vida Além do Trabalho. Exatamente. Né? Porque a pessoa que trabalha em 6x1, ela vai ter o dia, normalmente o domingo, mas pode cair numa sexta-feira, numa quinta-feira, para descansar. Isso não é vida. A gente tem um dia para descansar para poder trabalhar os outros 6. Não tem cabimento isso. O grande problema da pejotização e desse tema 1389, no contexto da 6x1, é porque se o Supremo Tribunal Federal resolve liberar geral a pejotização, acabou a jornada de trabalho.
Mas aí acabou tudo, acabou a Constituição com relação aos direitos sociais Exato. trabalhistas, acabou a Justiça do Trabalho. Não é? E aí, como é que vai ser feita a Justiça do Trabalho? A gente não sabe. Talvez a gente precise de uma situação de terra arrasada para a gente ver o que perdeu. Né? Espero que a gente não precise chegar até lá. Né? Em alguns países isso aconteceu. Na Espanha houve uma destruição dos direitos sociais muito profunda, a ponto da jurisprudência voltar atrás um pouco. Isso quando foi? Isso foi no início dos final dos anos 90, início dos anos 2000. Ah, tá. Na Argentina isso aconteceu um pouco também. Portugal, né? Ah, Própria tá. França. Né? Então teve assim um retorno. O negócio foi lá, a gente não precisa perder a esperança. Né? Agora, a tristeza é que é um sofrimento muito grande. Exatamente. Muita gente sofre com isso. E desnecessariamente. Desnecessariamente. E por egoísmo, né? Porque parece que é tudo assim em função do capital, né? De quem tem dinheiro, quem não tem, quem é o trabalhador, etc. Exatamente. Paga mais tributo, né? Trabalha, fez um louco, mais... É isso. E numa lógica de queda de uma arrecadação que é importante para que as pessoas possam viver melhor. Né? A questão da produtividade numa jornada de 4x3, ela é observada na Islândia, no Reino Unido. Reino Unido, que é a terra do liberalismo, tem jornada 4x3. E se observa um aumento de produtividade, uma felicidade maior, um aumento de consumo. Claro, gente. E você retroalimenta a economia desse E a gente tem que viver a vida para ser feliz, e não para ficar escravo. Mas acabou nosso tempo, é muito rápido, né, Léo? Muito obrigado. Eu que agradeço. Leonardo Fazito, chamamos de Léo, né, pela nossa amizade. E aí contamos com você também, a gente voltar a esse tema, discutir mais sobre sempre aí, essas professor, foi um grande prazer. Importantes. Prazer todo meu, muito obrigado e, gente, até o nosso próximo programa. Até.